Roma mergulhava no caos. 2 herdeiros surgiam das cinzas de César: Marco Antônio, o guerreiro carismático, e Otávio, o jovem calculista. Entre paixão e poder, a República estava prestes a enfrentar sua batalha decisiva: Ácio. O corpo de Júlio César havia sido queimado diante da multidão. O Senado estava dividido e as ruas pulsavam com medo e incerteza. O homem que havia concentrado em suas mãos o destino da República estava morto, mas sua sombra ainda dominava cada esquina da cidade. E no vácuo deixado por sua ausência, 2 figuras começavam a emergir: Marco Antônio, o general carismático que conhecera as vitórias ao lado de César, e Otávio, um jovem quase franzino, mas herdeiro adotivo e legítimo do ditador. Roma não sabia ainda, mas o destino da República passava a depender do choque entre esses 2 mundos: o homem forjado nos campos de batalha e o rapaz calculista que aprenderia rápido a manipular o poder. Marco Antônio acreditava que sua posição era inquestionável. Como cônsul e braço direito de César, assumiu o controle da cidade, discursou diante do povo inflamado e, com teatralidade, exibiu a toga ensanguentada de seu antigo líder. Foi capaz de transformar dor em fúria e fúria em poder. Por alguns dias, parecia que ele seria o sucessor natural, o condutor de Roma diante da tempestade. Mas Otávio, que ainda era visto por muitos como um garoto sem experiência, soube aproveitar o momento. Chegou a Roma silenciosamente, vestindo a toga clara e simples de um cidadão, sem exércitos nem cargos, mas trazendo em mãos a arma mais poderosa de todas: o testamento de César, que o adotava como filho e o colocava como herdeiro universal. Marco Antônio desprezou o jovem, tratou-o como uma sombra irrelevante. Esse erro seria fatal. Otávio não precisava da aprovação imediata dos generais ou senadores. Bastava-lhe o nome de César, e o nome de César em Roma valia mais que qualquer exército. As multidões que haviam chorado a morte do ditador viam naquele jovem o sangue do homem que lhes prometera terras, pão e glória. Em poucos meses, Otávio conseguiu recrutar veteranos leais à memória de seu pai adotivo. Marco Antônio, que se julgava o único condutor do legado, começou a sentir a ameaça crescer diante dos próprios olhos. O Senado, dividido e vacilante, oscilava entre apoiar Marco Antônio, que demonstrava força imediata, e Otávio, que oferecia um futuro mais estável. Mas, na verdade, a maioria dos senadores não confiava em nenhum deles. Para muitos, ambos eram ambiciosos demais, herdeiros da sombra de César e representavam o fim da República. Foi nesse jogo de desconfianças que Roma se transformou em um tabuleiro sangrento. Enquanto as ruas ecoavam rumores de guerra civil, nas casas aristocráticas se discutia quem deveria governar e quem deveria ser eliminado antes que fosse tarde demais. Otávio não perdeu tempo. Em pouco tempo, reuniu seus próprios homens. Comprou alianças com promessas e distribuiu recompensas herdadas do espólio de César. Era jovem, mas não ingênuo. Mostrou habilidade política ao negociar diretamente com generais veteranos e até com senadores que antes o desprezavam. O garoto se transformava em jogador. Marco Antônio, por sua vez, tentava manter-se como o principal líder militar, mas sua postura agressiva no Senado e sua incapacidade de lidar com as intrigas romanas começaram a isolá-lo. Enquanto isso, Otávio cultivava uma imagem de disciplina e cálculo frio. O contraste estava lançado: o homem da paixão contra o jovem da razão. O choque parecia inevitável, mas a instabilidade de Roma empurrou ambos para uma solução provisória. Quando o Senado percebeu que não poderia controlar nem Marco Antônio nem Otávio, surgiu a ideia de uma aliança temporária, um pacto que unisse os herdeiros de César e garantisse, ao menos por um tempo, que Roma não mergulharia em guerra total. Assim nasceu, em 43 a.C., o Segundo Triunvirato, uma das alianças mais brutais e sangrentas da história de Roma. Não era uma amizade, era um acordo de conveniência. Marco Antônio, Otávio e Lépido, um general menos expressivo, mas ainda influente, juntaram forças para governar. 3 homens, 3 ambições, uma cidade em ruínas. Para consolidar sua autoridade, eles recorreram a um método aterrorizante: as proscrições. Listas com nomes eram afixadas nos muros de Roma, trazendo os nomes dos inimigos do triunvirato. Qualquer cidadão que matasse ou entregasse um proscrito recebia recompensas, enquanto os bens dos condenados eram confiscados e redistribuídos entre os aliados do regime. O sangue voltou a correr pelas ruas. Homens influentes, ricos comerciantes, senadores e até antigos aliados de César foram caçados como animais. A violência atingiu seu ápice quando Cícero, o grande orador e crítico ferrenho de Marco Antônio, foi incluído na lista. Sua morte marcou simbolicamente o preço que Roma pagava por entregar-se à vingança e ao poder. A cabeça e as mãos de Cícero foram exibidas no fórum, como um aviso silencioso de que nenhuma voz, por mais respeitada, estava a salvo.
Era o triunfo da violência sobre a lei, e o triunvirato se consolidava sobre cadáveres. Otávio observava cada detalhe dessa aliança. Ainda não tinha força suficiente para se impor sozinho, mas sabia esperar. Ele se apresentava como parceiro leal, como o jovem herdeiro que cumpria o dever de vingar César. Mas em seu íntimo, a estratégia já estava traçada. Usar a aliança para eliminar os assassinos de César, fortalecer sua posição e, em seguida, voltar-se contra Marco Antônio. Para Otávio, o triunvirato era apenas um degrau. Para Marco Antônio, era a chance de garantir que seu carisma e sua ligação com as tropas ainda o mantivessem no topo. Para Lépido, era apenas a ilusão de que poderia partilhar poder entre gigantes. Roma, entretanto, mergulhava cada vez mais fundo no sangue. A República, que durante séculos se orgulhara de suas instituições, agora era governada por 3 homens que não respondiam a ninguém. O caos político se transformava em tirania coletiva. E no horizonte, a vingança contra os assassinos de César prometia uma guerra que decidiria o futuro imediato da cidade. Com o triunvirato consolidado pelo terror, restava um objetivo claro: vingar a morte de César. Os principais responsáveis, Bruto e Cássio, haviam fugido para o Oriente, onde reuniram exércitos imensos de apoiadores da causa republicana. Era o último suspiro da República, encarnado nos homens que haviam acreditado que eliminar César significaria restaurar a liberdade. Mas Roma já não era mais a mesma, e os exércitos de Otávio, Marco Antônio e Lépido marcharam ao encontro desses inimigos em uma guerra que não era apenas política, era uma luta pela alma da cidade. O confronto decisivo aconteceu em 42 a.C., em Filipos, na Macedônia. De um lado, os assassinos de César, cercados por soldados experientes e veteranos das antigas guerras da República. Do outro, o triunvirato, armado até os dentes, com legiões que gritavam o nome de César como grito de guerra. A batalha se estendeu em 2 fases. Na primeira, Cássio, cercado, acreditou que tudo estava perdido. Num gesto trágico, tirou a própria vida com a espada, incapaz de suportar a ideia de derrota. Dias depois, Bruto resistiu até onde pôde, mas também se lançou sobre sua lâmina, preferindo morrer a ser capturado. Assim, os 2 defensores da República pereceram, e o sonho de restaurar as antigas instituições ruiu de vez. O preço foi terrível. Dezenas de milhares de mortos, campos devastados, Roma mais uma vez banhada em sangue. O triunvirato, contudo, saía fortalecido. A vitória em Filipos consolidou o poder dos 3 homens, mas também abriu espaço para que suas diferenças se tornassem incontroláveis. Lépido, o mais fraco, logo foi afastado para uma posição secundária. O palco estava preparado para que Marco Antônio e Otávio se tornassem protagonistas de uma nova disputa. Era inevitável. 2 herdeiros, uma só coroa invisível sobre Roma. Marco Antônio seguiu para o Oriente, onde assumiu o controle das províncias e buscou alianças políticas. Foi lá que encontrou a figura que mudaria seu destino para sempre: Cleópatra, a rainha do Egito. Inteligente e envolta em luxo, Cleópatra não era apenas a herdeira de uma dinastia milenar, era uma mulher que sabia usar cada detalhe a seu favor. Ao receber Marco Antônio, não economizou em teatralidade. Entrou em Alexandria em um barco dourado, velas roxas, aromas exóticos, músicos tocando. A encarnação da riqueza oriental se apresentava ao general romano não como súdita, mas como igual. E Marco Antônio, que já carregava fama de ser guiado por paixões, caiu de imediato sob seu fascínio. O encontro entre os 2 não foi apenas de corpos, mas de projetos. Para Cleópatra, a aliança com Marco Antônio era a chance de garantir a sobrevivência do Egito frente ao poder romano. Para Marco Antônio, era a oportunidade de se erguer como soberano não apenas em Roma, mas também em terras mais ricas e misteriosas. Alexandria se tornou seu refúgio, seu palácio de excessos, sua fuga de uma Roma cinzenta e corroída por intrigas. Ali, cercado de banquetes, perfumes, ouro e promessas, Marco Antônio parecia esquecer as responsabilidades de general romano e se transformar em rei oriental. Enquanto isso, em Roma, Otávio trabalhava em silêncio. O jovem herdeiro de César entendia que a guerra não se vencia apenas com espadas, mas com propaganda. Pintou Marco Antônio como um traidor da tradição romana, um homem corrompido pela luxúria e pela influência de uma rainha estrangeira. Difundiu imagens de Cleópatra como uma feiticeira que havia enfeitiçado o general, transformando-o em escravo de seus desejos. Manipulou o Senado, explorou o medo de que Roma fosse governada de Alexandria e apresentou-se como defensor da pureza romana. Era uma batalha de narrativas e Otávio, frio e calculista, sabia exatamente como jogar. O contraste entre os 2 se tornava cada vez mais evidente. Marco Antônio, envolto em ouro e vinho, mergulhava no universo de Cleópatra, participava de caçadas extravagantes, organizando festas intermináveis e distribuindo títulos e territórios como se fosse um faraó. Otávio, por outro lado, cultivava uma imagem de disciplina, austeridade e devoção à tradição.
romântico contra calculista, paixão contra frieza, Oriente contra Ocidente. Não era apenas uma luta por poder, era um choque de mundos. Roma começou a se dividir. Muitos senadores desconfiavam do excesso de poder de Otávio, mas também viam com horror as notícias vindas do Egito. A ideia de um general romano se transformar em rei ao lado de Cleópatra parecia insuportável. O povo, alimentado pela propaganda de Otávio, via Marco Antônio não mais como herói de guerras passadas, mas como um traidor seduzido por uma estrangeira. A tensão crescia, e Otávio soube usar isso de forma magistral. Não declarou guerra diretamente contra Marco Antônio, mas contra Cleópatra. Transformou a disputa política em um confronto civilizacional. Roma contra o Egito, tradição contra decadência. Dessa forma, colocou Marco Antônio em posição delicada. Defender Cleópatra significava ser visto como inimigo de Roma. Abandoná-la significava perder a única base de poder que lhe restava. Marco Antônio escolheu o amor e a lealdade à rainha egípcia, e com essa escolha, selou seu destino. Enquanto o Egito se preparava com suas frotas e riquezas, Otávio organizava cuidadosamente sua ofensiva. Apresentava-se como protetor dos valores romanos, o defensor da cidade contra a corrupção estrangeira. Reuniu aliados, consolidou exércitos e construiu a imagem de comandante invencível. O jovem herdeiro franzino agora era um estadista, prestes a se tornar algo ainda maior. O vento do mar trazia o cheiro da guerra. Em Alexandria, Cleópatra observava o horizonte. O silêncio dizia mais que as palavras. Marco Antônio vestia sua armadura, consciente de que o amor agora tinha o peso do destino. Do outro lado, Otávio não empunhava espadas, mas planos. Enquanto Agripa preparava as frotas, ele movia Roma com discursos, símbolos e medo. O ano era 31 a.C. Nas águas de Ácio, a república ainda existia, mas sua forma jamais seria a mesma. No coração do Mediterrâneo, o mar estava em espera. As frotas alinhavam-se como sombras sob o céu cinzento. Otávio com cerca de 400 navios, disciplinados sob o comando de Agripa. Marco Antônio observava o horizonte. 500 navios erguidos com o ouro e a madeira do Egito. Sobre os ombros carregava o peso de um império à deriva. Atrás dele, Cleópatra, em púrpura e ouro, permanecia em silêncio diante do destino que se aproximava. Do outro lado, em terra firme, Otávio não olhava para o mar, mas para o tempo. Sabia que a guerra não seria vencida pelas espadas, mas pela paciência. E quando os remos tocaram as águas de Ácio, o mundo prendeu a respiração. Os primeiros projéteis cruzaram o céu, e o rugido das catapultas recuou como trovões distantes. O Mediterrâneo se tornou um espelho de fogo e fumaça, onde navios colossais se chocavam e o mar inteiro ardia em guerra. No centro do combate, Marco Antônio avançava à frente, com a fúria de quem já havia enfrentado deuses e impérios. Por um instante, parecia que a coragem ainda podia vencer o cálculo. Mas a frota de Agripa moveu-se como uma rede, leve, precisa e implacável, sufocando os navios egípcios. Entre o fogo e o medo, Cleópatra recuou. As velas púrpuras se perderam na névoa, e com elas a força de Marco Antônio. Nesse instante, o destino se partiu. Tomado pelo desespero, seguiu atrás dela, e a frota, sem comando, se desfez. O mar de Ácio, coberto de destroços e silêncio, encerrava o império de um homem e o nascimento de outro. Do alto de sua colina, Otávio observou o fim sem emoção. Não celebrou, apenas viu, em silêncio, a república morrer. Roma tinha agora um novo senhor, e ele não precisava de coroas, apenas do poder absoluto. Marco Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito. Em Alexandria, cercados e sem saída, compreenderam que o destino os alcançara. Ao ouvir que Cleópatra havia morrido, Marco Antônio cravou a espada em si. Ainda vivo, foi levado até ela, e nos braços da rainha exalou o último suspiro. Pouco depois, Cleópatra recusou-se a desfilar acorrentada em Roma. Preferiu a morte à humilhação, entregando-se à picada da serpente. Pouco depois, Otávio mandou matar Cesarião, o filho de Cleópatra e César, o último elo de sangue com o antigo poder. Com eles, caiu o último brilho do Oriente Livre diante de Roma. Otávio retornou triunfante. O Senado o saudou como salvador, o povo como herói. Mas sob o ouro das estátuas, nascia algo maior, o Império. Roma fingia ser uma república, mas já se curvava diante de um só homem. O jovem herdeiro de César tornava-se Augusto, o primeiro imperador de Roma. E nas águas ainda fumegantes de Ácio, o mundo antigo dava lugar a um novo tempo. Curta e se inscreva para mais curiosidades históricas no Sua História, Nossa História.